Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos aqui fazer uma tier list com os personagens de Skibidi Toilet. Por favor, não liga pelo o barulho que tá no fundo do vídeo, é porque o meu gato, ele tá querendo que a minha gata brinque com ele, mas ela não quer, aí ele tá mordendo ela. Então, vamos começar com o Titan Speakerman. Cara, o Titan Speakerman, nessa fase que ele tá, ele ajudou bastante a derrotar alguns Skibidis e a ajudar na batalha do cientista. Mas ele é meio fraco às vezes e ele não fez grande coisa na batalha contra o G-Man, né? Nas duas batalhas. Então eu vou colocar ele no A. Por que ele não foi pro A? Ah, agora foi. Bom, a Câmera Woman, nesse estado que ela tava... Cara, a Câmera Woman lutou muito bem, ela ajudou a gente em todos os episódios e sem ela invadindo a base dos Skibidi junto com a gente estaria um pouco ferrado. Então eu coloco ela no tier A ou S. Eu vou botar no tier S. Astro que eu... Bom, esse Astro eu não sei o nome dele. Eu vou nomear ele de Astro de 3 garras. Bom, o Astro de 3 garras danificou muito o G-Man na época que a gente precisava que o G-Man ficasse um pouco, como eu posso dizer, derrotado. Então, já que ele ajudou a gente em uma coisa, mas ele não é nosso aliado, eu coloco... Misericórdia, olha a barulheira que ficou. Então eu coloco ele no tier C, pois ele também é um inimigo nosso, mas ele ajudou um pouco. Esse cameramanzinho aqui, cara, a única coisa que ele fez foi usar alguns mísseis e participar do cenário e lutar em alguns episódios que nunca aconteceram na série. Então eu coloco esse carinha aí no tier D ou C. Eu vou botar ele no tier... eu vou botar ele no tier C, vai. Porque ele ajudou e participou um pouco para invadir a base dos Skibidi. Titan TV Man. Ele foi projetado somente para desinfectar o Titan Speakerman e para destruir só alguns Skibidis. Ele lutou muito bem e quando ele chegou, ele não era meu Titan favorito. Pois meu Titan favorito era o Titan Speakerman, mesmo que ele estivesse infectado. Mas depois do episódio que ele morreu... Quer dizer, ficou danificado, eu parti a gostar dele. Então, ele vai ficar em tier S. Não, ele vai ficar em tier A, porque ele ajuda e ajudou bastante. Skibidi Toilet DJ. Eu acho que em algum episódio ele já foi nosso aliado e já nos ajudou. E ele nunca atacou tanto a gente. Então, eu coloco ele no tier B. O primeiro do tier B. Skibidi Aranha. Ele não ajudou quase em nada, né? Então eu vou botar ele em tier B, mas ele é legalzinho. Skibidi Helicóptero. Esse bichinho aí, nossa senhora, tier D. Não vou falar nada dele. Speaker Roman, que o corpo dela não tá aparecendo. Cara, ela é boa, mas não é tão boa. Eu sei que alguém ama, eu sei que vocês amam ela e que ela é meio importante... Mas essa Speaker Roman daqui eu boto no tier C, porque, mano, na época ela não fazia quase nada. Ela só sabia derrotar Skibidi pequeno e alguns médios. E ela demorava muito pra derrotar médios. Pequenos ela derrotava com só uns 2 ataques. Large Speakerman. Não vou falar nada, eu só vou enfiar ele no meio do tier C. Tier C não, tier B. Não é que ele é ruim, ele não é ruim nem bom. Ele é duas coisas. Ele ajudou e não ajudou. Porque ele foi um bicho que fez um estrago enquanto ele estava danificado, infectado. Mano, esse carinha aqui vai pro tier S. Não tem como. Esse bicho ajudou. Esse carinha aí, mano, eu nem preciso falar o que esse carinha fez. Plungerman, mano, o Plungerman vai pro tier S também. Sobrou só esses dois queridos. Bom, o G-Man, ele fez uma baguncinha danada
Então, eu tô em dúvida se eu coloco ele no tier B ou no tier C. Pois ele também ajudou a gente, mas ele fez uma baguncinha danada. Então eu vou botar ele no tier B só porque eu tenho um pouquinho de piedade dele. Agora o cientista, nem com ele ajudando a gente eu perdoo ele. Vai lá pra porcaria do tier D. Porque esse bicho criou os parasitas, ele fez um caos e fez os nossos titãs ficar mais danificados do que eles já estavam. E o pior é, quando ele virou nosso aliado, ele não serviu pra nada. O of Dawn, que eu não sei falar o nome dele, só deu uma facada nele e ele já explodiu, virou paçoca. E aliás, nem era ele que estava dentro do cientista, nem era o cientista original, era o irmão ou primo do cientista que estava dentro do corpo de mentira gigante do cientista. Então, espero que vocês tenham gostado da tier list e tchau. Vamos para a próxima tier list. Voltei com a segunda tier list. Vamos começar com esse bichinho elétrico aqui. Bom, esse bichinho elétrico, ele atacou lá no episódio... Eu não sei, mas ele matou poucos personagens naquele episódio, em um momento da série que não era episódio, e no episódio 50 e alguma coisa. Era 60 e alguma coisa, né? Sei lá, eu só me lembro que era 50 ou 60 e alguma coisa. Mas depois que ele foi morto, ele virou de coisa para o Plungerman. Então eu vou colocar ele no tier B, porque aquele negócio que o Plungerman usou não era tão forte assim. Mas se for contar com o Plungerman não usando ele ficaria no tier S. Mas ele vai ficar no tier B mesmo. Esse Skibidi aí, cara, esse bicho vai ficar no tier D. Porque ele fez uma coisa inacreditável com o Plungerman. Não, como que o Plungerman, o Dark Speakerman ainda junto, não conseguiu bagaçar esse bicho. Esse mutante aqui. Bom, para de latir. Eu sei que esse mutante nos ajudou um tempinho depois na série. Ele virou aquele mutante lá que a gente nem lembra e tudo mais. Qual dos mutantes ele é? Ah, o mutante que ele é aquele mutante com serra, que tem um único laser. Mas, bom, ele matou muitos poucos personagens e ele virou nosso aliado um tempinho depois. Então eu vou botar ele no tier B ou C. Eu vou botar ele no tier B. Esse carinha aqui, esse eu vou botar no tier D porque ele fez um estrago enorme quando ele apareceu. E os TV-Man nos largaram naquele episódio, hein? Mas eles só fizeram isso na época porque a população deles não era muito grande. Titã Cameraman, esse é a lenda. Esse vai pro tier A, eu nem vou falar por quê. TV-Man, nos ajudou, mas bobeou. Tier B. Esse cientista aí, ele foi o responsável por controlar o corpão de mentira do cientista grandão. E ele nos atacou um pouco. E também ele literalmente ajudou a criar os parasitas. Então essa porcaria vai pro tier C. Esse mutante aqui, ele vai por tier A ou B, porque ele nos ajudou bastante, mas ele também não nos ajudou bastante. Mas, infelizmente, eu vou ter que botar ele no A, sendo que era pra ele estar no B, mas tá bom, né? TV Woman, mano, eu vou botar ela no tier A. Eu ia botar no tier S, mas depois que eu lembrei que ela foi de Vasco e teve que ficar por muitos episódios no upgrade, desde aquele último episódio que ela apareceu controlando o segundo corpo grandão do cientista, ela infelizmente tem que ficar no tier A. Mas se não tivesse acontecido aquilo, do G-Man ter atirado nela, né, ela estaria no tier S. Mas também ela não ajudou muito na série.
Se eu ver ela em mais algum episódio, eu volto no tempo e boto essa tier list dela no tier S. Ô, Floquinho, tá doido? Esse carinha aqui, ele é um semi-titã Skibidi, então eu fico preocupado porque ele é 1 metro maior que o semi-titã Speakerman e ele é um semi-titã. E se ele é um semi-titã e ele ficou muito fraco só por conta do TV-Man infectado, que é difícil de pronunciar o nome, imagina o semi-titã Speakerman. Então, ele me deixou ficar um pouco preocupado. Então, eu vou botar ele no tier A. E também porque ele não ajudou muito na batalha. Bom, esse Speakermanzinho aqui, ele não ajudou quase nada com a gente. Ele ajudou a entrar na base dos Skibidi, mas ele não fez nada. Ele ficou bobeando, dançando lá e o Michael Jackson pegou ele. Aconteceu um monte de coisa. Esse bichinho aqui vai ficar no tier S, C. Ele só não tá no D porque nessa fotinho aqui que eu coloquei ele tava ajudando a gente com a tropa 1.0 da armada Speakerman. E por último, Dark Speakerman. Você já sabe as coisas certas e erradas que esse bichinho fez, né? Vai ficar no tier A. Não, na verdade ele vai ficar no tier B. Isso sim que esse bichinho merece. Sai daqui! Sai daqui, doido! Infelizmente ele vai ter que ficar no tier A. Mas, bom, esse foi o tier, então eu vou modificar ele pela última vez. Agora uma tier list diferente. Tier listando imagens de Skibidi Toilets originais e falsos. Bom, essa imagem aqui do G-Toilet eu vou botar no tier A, porque parece que ele tá ajudando e vai fazer um bom trabalho, ou que ele tá atacando. Se ele estiver atacando, vai pro tier S, mas se ele estiver ajudando, vai ficar no tier A. Então eu não sei, então eu vou deixar no tier B. Esse astro aqui atacando, os astros são... Então vai ficar no tier D. Essa explosão aqui, eu não sei se é algum personagem do bem ou do mal que tá explodindo. Independente se for um personagem que não ajudou nada... Eu vou deixar no C. Primeiro do tier C. Ó, já temos B, C, D. A, B, C, D. Esse semi-titã Speakerman aqui aparecendo. Eu vou botar ele no tier A, ó. A, B, C, D. Só falta um EFG aqui. Não, tô zoando. EFG seria o quê? Mega explosivo de ruim? Bom, essa daqui eu não tô captando o que tá acontecendo, então eu vou botar no tier C. Ó, o tier C tá ganhando. Essa daqui é um astro que tá, né? Você sabe. Então vai ficar pro tier B. Ó, os dois estão empatados ali. Essa imagem aqui, a gente conheceu uns Skibidi que também atacaram alguns cameramen. Então vai ficar no tier C. Ó, o tier C tá ganhando, mano. Essa imagem aqui... Mano, esse bicho aí, ele atacou poucos personagens e ele foi da hora de se ver. Então eu vou botar ele no tier C. Nossa senhora, o tier C vai ganhar, não tem como. Olha isso, nenhum vai ficar no tier... Nossa, falei errado. Esse tier S aí não pode ganhar, mas ele, cara, é muito bom. Essa imagem aqui... Só tá mostrando esses personagens aqui, mas pelo que acontece na imagem, essa imagem é tier A. Então, quem acabou perdendo foi o tier D. Quem acabou fazendo mais ou menos de pontos foi... Tem dois empatados aqui, deixa eu pensar. Foi o tier A. E quem fez mais pontos foi o tier C. Então foi essa tier list e tchau.